Olá, turma. Eu sou o professor José Lacerda e hoje nós vamos dar continuidade ao projeto de aulas remotas. Na aula de hoje, gente, a gente vai abordar o período colonial, focalizando principalmente as revoltas que ocorreram nesse período, certo? Então, gente, antes de iniciar a falar das revoltas propriamente ditas, é importante que vocês entendam o que foi o Pacto Colonial, certo, gente? O que foi o Pacto Colonial? Então, o que foi o Pacto Colonial, gente? O Pacto Colonial, gente, dava da seguinte maneira. Quando Portugal chegou aqui no Brasil, Portugal vai querer explorar essas terras e vai conseguir explorar essas terras, certo? Então, gente, nós vamos ter uma espécie de uma dominação, né? Essa dominação se dava entre a metrópole, que seria Portugal, e a colônia, que seria, no caso, o Brasil, certo? Esse pacto colonial, gente, nada mais é do que uma imposição da metrópole sobre a colônia, certo? Então, quando Portugal chega aqui, Portugal vai dominar essas terras, vai explorar essas terras, né? Não vai se importar com as pessoas que já moravam aqui, porque, na verdade, os índios já estavam morando aqui nessas terras. E aí, Portugal, gente, para explorar essas terras de forma que lhe rendesse lucros, Portugal vai fazer o pacto colonial, né? Então, o que era o pacto colonial? O pacto colonial, gente, é assim: tudo que era produzido aqui no Brasil, a colônia, no caso do Brasil, só poderia vender para Portugal. Em outras palavras, a colônia, no caso aqui o Brasil, não poderia comercializar com nenhum outro país que não fosse Portugal, certo, gente? Então, e outra coisa, o único país que poderia vender seus produtos manufaturados aqui na colônia seria Portugal, certo? Então, resumidamente, o Pacto Colonial a metrópole explora a colônia, certo? Vende produtos caros para a colônia e compra os produtos baratos da colônia, certo, gente? Então esse é o famoso pacto colonial, ou seja, existe um exclusivismo, né? Ou seja, Portugal, no caso a colônia, só poderia comercializar com Portugal, certo, gente? Então, professor, mas o que é que o pacto colonial tem a ver com essas revoltas? Gente, essas revoltas elas vão acontecer nesse contexto, né? Nesse contexto de questionar esse pacto colonial, certo? Então, gente, dentro dessa perspectiva, nós vamos ter duas divisões, ou melhor, três divisões de revoltas, né? E ainda tem uma quarta, que é as revoltas indígenas, beleza? Que depois eu vou abordar mais adiante, beleza? Então, gente, nós vamos ter as revoltas nativistas, as revoltas emancipacionistas ou separatistas, e nós vamos ter aqui embaixo, no terceiro item, as revoltas de negros, certo? Então, gente, é importante diferenciar essas revoltas, certo? Professor, vamos falar da primeira. O que é nativismo? O que é revolta nativista? Gente, uma revolta nativista é uma revolta, gente, que ela questiona aspectos do pacto colonial. Ou seja, que aspectos são esses? Essas revoltas, gente, elas surgem de um contexto onde uma parcela da sociedade começa a questionar os impostos, começa a questionar o excessivo fiscalismo da metrópole, no caso de Portugal, né? Então, as revoltas nativistas, ela tem esse caráter, né? Ou seja, questionar alguns pontos desse pacto colonial, certo? Outra característica, gente, dessas revoltas nativistas é que elas não têm a intenção de libertar o Brasil da dominação portuguesa, não tem esse objetivo, beleza? As revoltas nativistas, elas têm por características os interesses próprios, certo? Diferentemente da segunda,
que é as revoltas separatistas ou emancipacionistas, que tem o objetivo mesmo de libertar o Brasil da dominação portuguesa, beleza? E na terceira a gente tem aí a revolta de negros, que a gente vai abordar mais adiante, focando principalmente Palmares, beleza? A revolta de Palmares. Então, gente, vamos lá. Primeiro nós temos aí as revoltas nativistas. As revoltas nativistas, gente, como eu falei para vocês, elas iniciam no século XVII e século XVIII, certo? Ou seja, um período onde inicia a mineração, né? As primeiras minas de ouro que vai ser encontrada no Brasil é no final do século XVII para início do século XVIII, certo? Elas não têm 100 propostas de independência, ou seja, essas revoltas acontecem para tentar libertar o Brasil de Portugal? Não, não é essa a intenção, tá? Ela é uma revolta geralmente de elite, onde existe uma elite que controla, ou seja, que lidera essas revoltas. Ela é localista, ou seja, tem um caráter regional. Elas acontecem em uma determinada região, certo? Seja por causa de impostos, seja pela questão da exploração do ouro, seja pelo fiscalismo, o excessivo fiscalismo da metrópole, certo? Então as revoltas nativistas, gente, elas têm esse caráter local, certo? Regional. E como eu já falei anteriormente, elas são contrárias a alguns pontos do pacto colonial, aquele pacto em que a metrópole domina a colônia, certo? Então, gente, no geral, aqui são alguns pontos importantes para vocês entenderem cada revolta, certo? Então, aqui, gente, nós temos aqui as revoltas nativistas, certo? A primeira revolta, gente, nativista é essa, tá bom? A primeira revolta nativista é a revolta de Beckman, que vai acontecer no Maranhão. Gente, é um bizu que eu quero passar para vocês, é o seguinte. Quando se trata de revoltas que vocês forem estudar, a primeira coisa que vocês devem se situar, gente, é onde ocorreu essa revolta, certo? Professor, somente isso? Obviamente que não, gente. Mas a primeira coisa que vocês devem saber é onde ocorreu essa revolta, em qual estado, certo, gente? Por quê, gente? Porque em muitas questões, por eliminação, você já elimina, certo? Então, por exemplo, se eu sei que a revolta de Beckman aconteceu no Maranhão, e se tiver uma questão que aborda essa revolta, que fala que ela aconteceu no Rio de Janeiro, que fala que ela aconteceu no Pernambuco, você já elimina, porque você já sabe que essa revolta aconteceu no Maranhão. Certo, gente? Então, a primeira coisa, quando você estiver estudando revolta, a primeira coisa que vocês têm que saber é onde ela ocorreu, certo? Consequentemente, vocês vão tentar entender também, principalmente, o contexto e as características dessas revoltas, certo? Então, gente, vamos lá. O que foi a revolta de Beckman? Gente, a revolta de Beckman, ela aconteceu no Maranhão, e a gente vai ter, gente, no Maranhão. O Maranhão era, nesse período, existia a agricultura, principalmente, né, na questão do algodão. E além disso, gente, lá existia muito a coleta das chamadas drogas do sertão, né? As drogas do sertão, gente, quando eu falo de droga, não é droga mesmo, tá? Algumas plantas nativas que tinha lá, que tinham muito valor na Europa, né? Por exemplo, a noz moscada e outros mais, certo? Então, o que acontece, gente? Lá no Maranhão existia, gente, um atrito muito grande entre os latifundiários. Quem é latifundiário? Os grandes proprietários de terra. E os jesuítas, certo? Professor, quem é os jesuítas? Os jesuítas, gente, eram os padres que vieram para cá juntamente com os portugueses, né? Com o intuito de ajudar a colonizar essas terras, tá bom? Então, os jesuítas, gente, o papel dos jesuítas quando chegaram aqui era ensinar o índio
a fé cristã, a fé católica, que era a religião de Portugal, certo? É o que nós chamamos de processo de catequização. Além disso, gente, os jesuítas, eles vão proibir que esses índios que existiam aqui no Maranhão fossem escravizados, tá? E aí vai bater de frente com os interesses dos grandes latifundiários, porque os latifundiários tinham muita terra para produzir e precisavam de pessoas para trabalhar, e eles começam a querer escravizar os índios. E os jesuítas vai ser contrário a essa escravização indígena, certo, gente? Então nós vamos ter um atrito muito grande entre os latifundiários, os grandes proprietários de terra, e os padres jesuítas, tá? Enquanto uns queriam escravizar os índios, os jesuítas eram contrários a, a essa escravidão, certo? Além disso, gente, Portugal vai criar aqui no Maranhão uma companhia de comércio do Maranhão, ou seja, era uma companhia, uma espécie de uma empresa, aonde essa empresa ela ia monopolizar, ou seja, controlar o comércio aqui no Maranhão, certo? Ou seja, todos os produtos que eram produzidos aqui no Maranhão, essa companhia ela comprava toda essa produção desses produtores a preços baixos e abastecia o Maranhão de outros produtos manufaturados a preços muito elevados, tá bom? Ou seja, gente, é uma das principais causas da revolta de Beckman esse controle do comércio nessa região por essa companhia, certo? Essa companhia ela também vai ficar responsável por trazer anualmente aqui para o Maranhão 500 escravos para abastecer os grandes proprietários de terra para que não faltasse mão de obras. Acontece que eles não estavam cumprindo essa meta dos 500 escravos, o que vai gerar um descontentamento muito grande entre as elites locais, certo? Então aqui nós temos altos preços, uma qualidade de produtos, os objetivos aqui era a escravização de índios, já falei isso, e aí eliminar a Companhia de Comércio do Maranhão, viu, gente? Então existia esses atritos aqui nesse contexto, tá? Então existia um atrito entre latifundiários jesuítas e existia também um atrito contra a Companhia de Comércio do Maranhão, que estava dominando, monopolizando o comércio nessa região, certo? E aí, gente, quem é que vai liderar essa revolta? Dois irmãos, o Manuel e o Tomás Beck, foram os dois líderes que lideraram essa revolta, tá? Então eles vão tomar o capital do Maranhão, São Luís, durante um pouco tempo, mas vai tomar. E aí, gente, com o passar do tempo, a coroa portuguesa tenta negociar com esses dois irmãos, só que era uma espécie de uma emboscada, e aí eles vão ser presos, né, e condenados, tá? E vão ser enforcados, esses vão ser mortos, tá bom? Então, os jesuítas retomam o Maranhão, gente, tá? Depois que os dois irmãos foram condenados e mortos, a Companhia do Comércio continua atuando, embora sem o monopólio. Então, gente, como é que essa revolta aqui, a revolta de Beckman? Sim, gente, a revolta de Beckman é porque devido ao sobrenome dos irmãos, tá? Era Manuel e Tomás Beckman, daí revolta de Beckman, tá? Então, o que é que vocês têm que entender nessa revolta? Onde ocorreu, como eu falei, que aconteceu no Maranhão, e as causas dessa revolta. As causas é o atrito entre latifundiários e jesuítas, e a principal causa é a Companhia de Comércio do Maranhão, que estava monopolizando o comércio nessa região, certo, gente? Então, aqui nós temos aqui uma repressão por parte do governo muito forte, né? Gente, aqui era algo que acontecia nesse período que era recorrente, tá, gente? Aqui nós temos aqui pena de morte nesse período, tá? Principalmente para líderes de revoltas. Então, os dois, o Manuel e o Tomás, morreram porque lideraram a revolta
E era recorrente que os líderes de revoltas nesse período tivessem punições e que essas punições, na maioria dos casos, era a morte, tá? Então, gente, nós temos aí a segunda revolta, que é a Guerra dos Emboabas, de 1707 a 1709, ou seja, 2 anos dessa revolta. Então, gente, o que foi a Guerra dos Emboabas? Como eu falei para vocês, onde ocorreu? Minas Gerais. E, gente, essa revolta, por que foi que ela aconteceu? Porque, gente, os bandeirantes, não sei se eu já tinha explicado isso em outra aula, em outra turma. Quem eram os bandeirantes? Gente, os bandeirantes eram aventureiros que saíam de São Paulo à procura de índio para escravizar e vender como escravos, e principalmente para procurar metais preciosos, o ouro, a prata, né? Enfim. Então, gente, o que vai acontecer? Quem encontrou as primeiras minas de ouro em Minas Gerais foram esses bandeirantes, esses aventureiros que saíam de São Paulo, entrando no interior à procura de ouro, prata e também para índios para escravizar, tá? Essas bandeiras, gente, essas expedições bandeirantes, elas tinham objetivos distintos. Umas bandeiras eram chamadas de bandeira de apresamento, ou seja, para prender índios. Existiam as bandeiras de prospecção, que eram as bandeiras de procurar metal precioso. E também a de sertanismo de contrato, que era o objetivo era destruir quilombos, né? Destruir tribos indígenas, certo? Então, gente, o que vai acontecer? Quando esses bandeirantes encontram as primeiras minas de ouro em Minas Gerais, o que vai acontecer, gente? Eles vão dizer, não, se foram nós que encontramos esse ouro, nós temos por direito explorar esse ouro. Nós temos que ter exclusividade. Acontece, gente, quando corre a notícia de que foram encontradas essas minas de ouro em Minas Gerais, nós vamos ter um fluxo migratório muito grande para essa região das minas, tá? E aí nós vamos ter um conflito entre os bandeirantes paulistas e os emboabas, que eram os chamados forasteiros, né? Que na maioria, gente, era portugueses. E também tinham pessoas de outros estados. Então, os emboabas, chamados de forasteiros, eles queriam também explorar essas minas. E aí, gente, nós vamos ter um embate entre os bandeirantes e esses forasteiros, tá bom? Por qual motivo? Pela exploração, pela exclusividade da exploração do ouro, certo? O que vai acontecer aqui? Nós vamos ter um acontecimento aqui, gente, emblemático, que é o famoso Capão da Traição. O Capão da Traição, gente, foi um fato que ocorreu onde os emboabas vão, de certa forma, mentir para os bandeirantes paulistas, vão dizer que os bandeirantes paulistas vão ficar responsáveis por explorar as minas sozinhos, só que era mentira. Ou seja, eles fizeram uma emboscada lá, onde muitos bandeirantes vão ser mortos, massacrados. Os que não morreram vão conseguir fugir para outros estados, para Goiás, Mato Grosso, e lá eles vão encontrar novas minas, certo? Então, gente, como consequência da Guerra dos Emboabas, nós vamos ter São Paulo é separado de Minas Gerais. Antes, a região que hoje corresponde ao estado de São Paulo era ligado, era único, né, com Minas Gerais, era um único estado, né? Não tinha essa ideia de estado ainda, né? Mas fazia parte da mesma região, tá? E com a Guerra dos Emboabas, nós vamos ter essa separação entre São Paulo e Minas Gerais, certo? Então os paulistas retiram-se em sua maioria, e descobrem novas jazidas de ouro em Goiás e Mato Grosso, viu, gente? Então, quando se fala em o período da mineração no Brasil, as pessoas focam mais a Minas Gerais, mas Goiás e Mato Grosso também foi um grande produtor de ouro nesse período, certo, gente? Ou seja, gente, então vamos lá.
Essas duas revoltas, gente, tanto a Guerra dos Emboabas como a revolta de Beckman, foram duas revoltas chamadas nativistas. Por quê? Porque existia interesses próprios, tá? Ou seja, aqui nós temos interesse entre bandeirantes e emboabas, tá? Lá na outra revolta, na revolta de Beckman, nós temos um atrito entre os grandes produtores, os latifundiários e os jesuítas. O atrito entre a companhia de comércio e os latifundiários. Ou seja, existiam interesses próprios localizados naquela região, certo? Em nenhum momento aqui se questiona a, a independência do Brasil. Né? Então aqui é por isso, né, essas revoltas elas têm um caráter nativista. Nativista porque são revoltas localizadas, né, naquela região, onde existe, de certa maneira, um sentimento de pertencimento daquela região, né, de ter nascido naquela região. Gente, a terceira revolta nativista é a famosa Guerra dos Mascates, tá, gente? A famosa Guerra dos Mascates. Ela aconteceu, gente, no Pernambuco, em 1710, tá? E aqui nós vamos ter um atrito muito grande entre as duas principais cidades pernambucanas, nesse caso, Olinda, né? E Recife, certo? Ambas cidades pernambucanas. Acontece o seguinte, na época do açúcar, né, no período onde o açúcar teve um esplendor muito grande, onde era a nossa principal economia, Olinda enriqueceu muito nesse período de exploração da cana-de-açúcar, certo, gente? Então, em Olinda, surgiu uma classe de grandes proprietários, grandes latifundiários, né, donos de engenho, que tinha como principal renda econômica a exploração da cana-de-açúcar, né? Acontece, gente, que com a expulsão dos holandeses aqui do Brasil e sua posterior fixação nas Antilhas, onde eles vão produzir um açúcar de melhor qualidade que o nosso, onde vai ganhar espaço no mercado internacional, o que é que vai acontecer, gente? Nós vamos ter a crise do açúcar. Então, essa crise do açúcar vai afetar em cheio os grandes proprietários de Olinda, porque era a principal economia dessa região, tá? No entanto, gente, Olinda era o centro político do Pernambuco, tá? Inclusive Recife dependia de Olinda, tá? Porque as chamadas câmaras municipais, que eram um órgão muito poderoso, regional, local, existia um poder muito forte nas câmaras municipais, que é quem administrava, cobrava os impostos, ficava em Olinda, certo? Então Recife era subordinado a Olinda, né? Ou seja, Olinda era a vila principal, tá? Acontece que com a crise de Olinda, devido à crise do açúcar, vai surgir em Recife grupos de comerciantes portugueses muito ajudados, entre aspas, mas ajudados mesmo, pelo porto que tem em Recife, né? Então, o que é que vai acontecer aqui? Nós vamos ter os comerciantes lucrando com o comércio em Recife, enquanto os grandes proprietários de Olinda perdem muito dinheiro com a crise do açúcar. Então, muitos olindenses se endividam, muitos proprietários se endividam e começam a pegar dinheiro emprestado aos comerciantes de Recife, tá? Então, aqui nós vamos ter um conflito entre os credores, no caso, credor é quem tem para receber, e os devedores, no caso, Olinda. Mas, gente, a principal causa dessa revolta vai ser a autonomia de Recife. Quando Recife se torna independente de Olinda, que ganha o status de vila, Olinda ela não aceita. Ela não aceita essa autonomia de Recife. Por quê, gente? Porque
os impostos que eram cobrados em Recife pelos holandeses não vai existir mais, tá? E aí, gente, eles vão invadem os holandeses invadem Recife. Nós vamos ter um conflito muito forte mesmo, muitas mortes. E aí a coroa portuguesa intervém nesse conflito e dá ganho de causa para Recife, que se torna independente, tá, gente? Hoje nós temos Recife, a capital do Pernambuco, certo? Então Recife confirma sua autonomia, torna-se a capital em 1714, certo? Então, gente, essa revolta aqui também, chamada Guerra dos Mascates, gente, mascates era como era chamado de forma pejorativa os comerciantes que moravam em Recife, tá? Observe-se nessa revolta, gente, nós temos aqui conflitos de interesses. Olinda, Recife, interesses próprios, né? Cada um queria, de alguma forma, seus interesses. Por isso nós temos aqui outra revolta de caráter nativista, certo? A terceira revolta, gente, de caráter nativista é a revolta de Felipe dos Santos, tá? A revolta de Felipe dos Santos, gente, ela está contextualizada com a mineração, tá? Então, nós temos aqui onde ocorreu, né, em Minas Gerais, em 1720. Essa revolta, gente, de Vila Rica, ela é também chamada de revolta de Felipe dos Santos. Então, em provas, vocês podem encontrar revolta de Vila Rica ou revolta de Felipe dos Santos. Então, gente, vamos lá. Quem era Felipe dos Santos? Felipe dos Santos, gente, foi um grande minerador. Ele explorava as minas de ouro aqui em Minas Gerais. E o que acontece? Vocês lembram do pacto colonial que eu falei para vocês? Onde existia um controle da metrópole com relação à colônia? Então, gente, Portugal, aqui em Minas Gerais, quando eu falo aqui, gente, não é que eu esteja em Minas Gerais, mas aqui no Brasil, né, em Minas Gerais, quando é encontrado as minas de ouro, que Portugal cria uma estrutura administrativa para controlar essa região da mineração, nós vamos ter aqui em Minas Gerais uma fiscalização muito forte para evitar o contrabando, tá? Então, gente, aqui nós temos muito contrabando. Então, um escravo ia trabalhar na mina de ouro, pegava o ouro, engolia, para tirar na fezes no outro dia. O escravo que pegava muitas pedrinhas de ouro e colocava no cabelo, tá? E aí conseguia contrabandear, ou seja, esconder esse ouro de alguma forma. Nós temos aqui nesse período, que vai surgir a expressão Santinha do Pau Oco ou Santinho do Pau Oco, né? Santinhos de barro, geralmente no fundo dele é aberto, é alcado, aonde eles colocavam o ouro dentro desse santo ou dessa santa e conseguia driblar a fiscalização. Quando a coroa portuguesa consegue perceber isso, eles vão mudar a forma de cobrar esses impostos. E uma dessas formas de cobrar esses impostos era criando as casas de fundição. Casa de fundição. Então, gente, eles achavam as pedras de ouro, levavam para esse lugar chamado casa de fundição. Esse ouro era derretido e transformado em barras. Então, transformando esse ouro em barras, eles tiravam a sua porcentagem de impostos e dificultava o contrabando, né? Porque a barra de ouro era grande, é mais difícil você contrabandear. Não tem como você engolir uma barra de ouro ou colocar no cabelo, né? Porque uma barra de ouro, geralmente ela é maior. Então, gente, só que Felipe dos Santos, ele não vai aceitar essas casas de fundição e não vai aceitar o quinto, que correspondia a 20% do ouro que o minerador tirava. Então, se eu explorava o ouro e eu tirava uma quantidade X de ouro, 20% desse ouro que eu tirava
ia para a coroa portuguesa em forma de impostos. Então, por tudo isso, Filipe dos Santos vai dizer: não, eu não vou aceitar isso, eu não vou aceitar isso. E aí, gente, ele consegue arregimentar outras pessoas para essa grande manifestação. A coroa portuguesa, representantes da coroa portuguesa, engana ele, diz que vai ceder às reivindicações dele, que vai acabar com as cartas de fundição, só que era mentira. Felipe dos Santos vai ser morto, preso, morto, esquartejado. Gente, enforcado, primeiro vai ser enforcado, depois vai ser esquartejado. O que é esquartejado, gente? Cortado em pedaços. Corta o braço, corta a perna, corta a cabeça e vai deixar os pedaços dele em praça pública para servir de exemplo. Tá, gente? Ou seja, era uma forma que a coroa portuguesa ela tinha de intimidar que existisse novas revoltas. Tá? Então isso aconteceu com Filipe dos Santos, isso vai acontecer com Tiradentes, que a gente vai ver mais adiante. Então, gente, essa pena de morte, através de um enforcamento e, consequentemente, o esquartejamento, era recorrente nesse período. Tá? Então, gente, aqui nós temos aqui, né, uma imagem da condenação de Filipe dos Santos. Geralmente era em praça pública, para as pessoas verem. E ao mesmo tempo, para muitos era um espetáculo, né? Mas era um espetáculo triste, né? Então, gente, aí nós temos aí a casa de Ouro Preto, onde funcionava uma casa de fundição. Gente, Minas Gerais hoje é uma das mais belas cidades históricas do Brasil, principalmente Ouro Preto, né? Onde existe uma conservação muito grande, ainda desse período que a gente está estudando hoje, tá? Então, se você for lá em Ouro Preto, é possível observar muitas igrejas, e até mesmo o calçamento, ainda preservado desse período, tá? Então, gente, essa revolta aqui também ela é nativista porque existem os interesses próprios, né? Em nenhum momento se questiona a dominação portuguesa, tá, gente? Não existe essa preocupação. No entanto, gente, nós vamos chegar agora em outras revoltas. Gente, cuidado. Tomem cuidado. Então, vamos lá. Revolta de Beckman, Guerra dos Emboabas, Guerra dos Mascates e Revolta de Felipe dos Santos ou Revolta de Vila Rica, que é a mesma coisa, elas diferenciam dessas que nós vamos estudar agora. Essas que eu falei aí, essas 4, elas são revoltas nativistas que têm interesses próprios localizados em uma determinada região, não têm o objetivo de questionar a dominação portuguesa e ser a favor de uma independência do Brasil. Não existe essa preocupação. Agora, gente, a partir do século XVIII, nós vamos ter o surgimento de outro tipo de revolta, tá? Que é chamadas revoltas emancipacionistas. Gente, vamos ter cuidado aqui nessa palavrazinha aqui. Eu gosto sempre de trabalhar com vários significados de uma mesma palavra, porque geralmente em prova pode cair revoltas emancipacionistas ou pode cair revoltas separatistas, tá bom? Hoje está caindo muito revoltas separatistas, tá? Só que é a mesma coisa, certo? Ou seja, são revoltas que questionam a dominação portuguesa, tá bom? Então vamos lá. Então nós temos aí, gente, século XVIII, final do século XIX, tem início essas revoltas. O objetivo principal era a separação de Portugal, né? Ou seja, saída da dominação. Eles vão questionar por que nós vamos aceitar ser dominado por outro país. Por quê? Começa a se fazer esse questionamento, certo, gente? Então o objetivo aqui é separação de Portugal e consequentemente a independência do Brasil. Especialmente de Minas Gerais, que era o estado onde ocorreu principalmente a Inconfidência Mineira. Então, vamos lá. Então, são revoltas de caráter nacionalistas, né, onde eles questionavam
Dizia que o Brasil tinha que ficar livre dessa dominação. Nós vamos ter, gente, uma influência. Isso aqui já foi muito cobrado em provas. Essas revoltas são muito influenciadas pelo iluminismo, tá? Um movimento que vai depender a liberdade, a igualdade, a fraternidade, e muito influenciado pela independência dos Estados Unidos, tá? Em 1776, e a Revolução Francesa em 1789. Então, essas revoltas que ocorreram no Brasil, chamadas de revoltas separatistas ou emancipacionistas, elas foram muito influenciadas por esses movimentos, tá? Tanto o iluminismo como a independência dos Estados Unidos e a Revolução Francesa, tá bom? Então, gente, os Estados Unidos era dominado pela Inglaterra. E aí, através de luta armada e tudo mais, os norte-americanos conseguiram se livrar da dominação inglesa. Então, imagina o impacto que vai ter em outros países onde o outro país domina. Eles vão dizer, não, se eles conseguirem lá a independência, nós também podemos. Então, é o que vai acontecer aqui no Brasil, tá? Da mesma forma que a Revolução Francesa, tá bom? Porque na Revolução Francesa nós vamos ter uma classe que não tinha poder, que no caso era a burguesia, e uma classe muito poderosa, que era a nobreza, e aí a nobreza ela perde o poder, ou seja, o terceiro estado composto por camponeses, por burgueses, Santos consegue derrubar o rei e tomar o poder. Então esses movimentos eles vão ser muito importantes para essas revoltas que vão ocorrer no Brasil, certo? Então vamos lá, gente. A Inconfidência Mineira, geralmente em prova você vai encontrar Inconfidência ou Conjuração Mineira, que é a mesma coisa, certo? Então, gente, o que foi que aconteceu aqui? Nós temos o líder dessa revolta. Líderes, na verdade são líderes, são vários. Nós temos aqui uma elite mineira. Gente, isso aqui é importante. Quem liderou esse movimento aqui em Minas Gerais, foram a elite, ou seja, o rico, né? Então nós vamos ter aqui o Cláudio Manuel da Costa, Tomás Antônio Gonzaga, Alvarenga Peixoto, Joaquim José da Silva Xavier, o famoso Tiradentes. Então aqui, gente, nessa revolta nós vamos ter aqui uma elite que muitos deles foram estudar fora do Brasil, porque no Brasil, nesse período aqui, não existia universidade, então eles tinham que ir para fora. E quando eles saíam para fora, para estudar fora, eles vão ter contato com essas ideias iluministas que eu falei, vão ter contato com a ideia da dependência dos Estados Unidos, da Revolução Francesa, certo? Então vamos lá. Qual era o objetivo deles? Vamos lá, o objetivo nós temos aqui. Proclamação da República, ou seja, gente, eles queriam que o Brasil, além de se tornar independente, que se criasse uma república, né? Outra coisa, eles defendiam o fim do pacto colonial, o fim do pacto colonial. É por isso que, antes de iniciar a aula, eu expliquei o que era pacto colonial. Pacto colonial é a dominação de um país para com o outro. Nesse caso, a metrópole Portugal dominava a colônia, no caso, o Brasil. Então, eles queriam, além da proclamação da República, o fim desse pacto colonial, dessa dominação. Estímulo ao desenvolvimento de manufaturas, porque aqui, gente, no Brasil, nesse período, era proibido se criar indústrias. Era proibido. Por quê? Porque eles vão dizer, não, se eles criarem indústria aqui, como é que eles vão comprar nosso produto? Então, Portugal era contra que se criasse indústrias, fábricas aqui no Brasil. Só que um dos objetivos dos Inconfidentes era que as indústrias elas fossem incentivadas. Criação de uma universidade. Eles queriam que aqui no Brasil, aqui em Minas Gerais, tivesse uma universidade. Eles criaram uma própria bandeira, gente. Olha só que interessante. Eles criaram uma própria bandeira. E aí nós temos aí uma descrição em latim. Libertas quae será tema. Tá bem? Ou seja, liberdade ainda que tardia, né? Ou seja, gente,
eles criaram uma própria bandeira, né? Ou seja, uma bandeira de dizer assim, nós estamos presentes, tá bom, gente? Então, gente, essa revolta em Confidência Mineira, ela está contextualizada, como vocês podem observar, com as causas do esgotamento do ouro, né? Então, nesse período aqui, nós temos aqui o ouro que estava ficando escasso, era o ouro ficando escasso e a coroa portuguesa aumentando os impostos, certo? É onde Portugal vai criar a chamada derrama, que é um imposto atrasado. Ou seja, gente, os inconfidentes vão ficar a pé da vida por essa derrama. Que a derrama era uma espécie de imposto aonde quem não atingisse, se a colônia não atingisse 1.500 quilos de ouro, eles tinham que completar essa quantidade. E aí, gente, devido a essa crise, né, que o ouro estava ficando esgotado, e essa exploração abusiva de Portugal, os impostos, a derrama, como eu falei, a proibição de criar indústrias manufaturadas aqui no Brasil. Então, por tudo isso, vai se dar a revolta chamada Inconfidência Mineira. Então, aqui nós vamos ter aqui, como eu já expliquei, a penetração dos ideais iluministas, né? Ou seja, aquelas ideias de liberdade, igualdade, fraternidade lá da Europa, vai aparecer aqui nesse movimento. Nós vamos ter aqui um delator, Joaquim Silvério dos Reis, quem vai delatar esse movimento. Você vai ser uma espécie de um traíra, né, que vai delatar, vai contar o rei de Portugal que existia essa trama, justamente porque o Joaquim Silvério dos Reis ele tinha uma dívida muito grande com o rei de Portugal. Então, quem denunciasse essas tramas, geralmente o rei de Portugal perdoava as dívidas. E aí o Joaquim Silvério dos Reis vai denunciar essa trama que estava acontecendo aqui entre esses inconfidentes, tá? Então, gente, muitos líderes vão ser presos, outros vai existir o degredo para a África, vão ser enviados para a África, e o que vai ser morto e enforcado, ou melhor, a ser enforcado e esquartejado é o Tiradentes, tá bom? Por quê, gente? Porque Tiradentes, como eu falei para vocês, a Inconfidência Mineira ela foi liderada pela elite mineira, ou seja, pela classe rica. Acontece, gente, que entre esses, o que tinha menor condições financeiras era o Tiradentes. Embora ele não fosse pobre, tão pobre, mas entre todos era o... E é o que vai ser acusado, julgado e morto, né? Vai ser enforcado e esquartejado, como vocês podem ver aqui nesse exemplo. Aqui é uma imagem, uma foto do Pedro Américo. Na verdade, não é uma foto, é um quadro que retrata o esquartejamento. Isso aqui foi questão de prova de Enem, gente. Que retrata é o pintor chamado Pedro Américo, quando ele fez esse quadro, que retrata o esquartejamento de Tiradentes, tá bom? Ou seja, você pode ver aqui partes douradas no meio, né? E aí, gente, o que a gente tem observado pode observar nesse quadro? Existe uma cruz lá próximo da cabeça, né? Ou seja, eles tentam... Esse quadro ele foi feito já no Brasil República, ou seja, 100 anos após a Inconfidência Mineira. 100 anos após. Ou seja, com a proclamação da República em 1889, nós vamos ter a criação de um Marte da Independência. Ou seja, os republicanos vão criar Tiradentes vai se tornar um Marte da Independência, né? 100 anos após, ou seja, só com a proclamação da República, certo? Gente, outra coisa que não está aqui, mas eu queria explicar para vocês, que caiu na prova do Enem recente, é o seguinte, que a Inconfidência Mineira, eles não tinham por objetivo acabar com a escravidão. Porque aqui no Brasil, nesse período, nós temos a escravidão africana.
Por quê, gente? É questão de lógica. Esses grandes proprietários de terra, o rico aqui de Minas Gerais, muitos que lideraram essa revolta, eles tinham escravos. Então não seria interessante eles defender o fim da escravidão. Então a escravidão aqui não vai ser nem colocada em pauta, porque eles não vão defender o fim da escravidão. Porque eles iam ser prejudicados, porque muitos deles tinham escravos, tá bom? Então vamos ter cuidado, gente. Então aqui nós temos aqui como bandeira principal desse movimento a ideia de que era importante a independência, que era importante criar uma república e que não foi discutido a questão do escravo, certo? Gente, aqui são as duas principais revoltas que caem em provas, principalmente prova de Enem, de concurso vestibular, viu? E aí, gente, nós temos outra revolta separatista, que é a Conjuração Baiana, tá? A Conjuração Baiana, gente, ela ocorreu na Bahia. Ela é também chamada Revolta dos Alfaiates, porque muitos líderes eram alfaiates, tá? E o ano foi 1798. Então, quais foram as causas dessa revolta? Nós temos aqui a extrema pobreza, a desigualdade social muito grande aqui na Bahia, né, gente? Uma desigualdade. Nós temos aqui um preconceito muito grande com o negro. Um negro que é visto de forma diferente com relação ao branco. Então, gente, aqui nós temos aqui os objetivos desse movimento, né? Nós temos aí a independência, a proclamação da República, eles também defendiam, liberdade de comércio, igualdade em todos os níveis. E aqui, gente, uma coisa interessante, que geralmente em prova cai e vocês precisam ficar atentos. A diferença da conjuração baiana para mineira com relação à escravidão. Isso já foi tema de prova, várias questões caiu. Então, se cai numa prova, qual é a diferença da conjuração baiana e da Inconfidência Mineira com relação ao tema escravidão? Porque na Inconfidência Mineira, eles não defendiam de forma alguma o fim da escravidão. Já na Conjuração Baiana, nós vamos ter como uma das bandeiras desses revoltosos o fim da escravidão. Então, para eles, além da independência, era importante que esses escravos se tornassem livres, tá bom? Então, gente, nessa revolta nós vamos ter aqui vários grupos participando, principalmente o negro, o mulato, o pobre branco, o branco pobre, e aí poucas pessoas da elite, mas foi uma revolta de caráter popular, ou seja, quem liderou essa revolta não foi o rico, foi as classes pobres, tá? Diferentemente da Inconfidência Mineira, que quem vai liderar é a elite, certo? É por isso, gente, que eles tinham um olhar diferente com relação à escravidão, beleza? Outra coisa, gente, que merece destaque, que é muito cobrado em prova, é as influências, tá bom? Por exemplo, o que essas duas revoltas têm em comum? Ambas foram influenciadas pelo iluminismo. Agora, a Inconfidência Mineira, ela foi muito influenciada, a primeira, né? A Inconfidência Mineira, ela foi muito influenciada pela independência dos Estados Unidos em 1776. Já a Conjuração Baiana, ela foi muito influenciada principalmente pela Revolução Francesa, tá bom, gente? Principalmente a fase republicana dos jacobinos na Revolução Francesa, tá? Então, a ideia de liberdade, igualdade e fraternidade da Revolução Francesa vai ser colocada aqui como uma bandeira dos conjurados da Baiana, tá? Então, gente, nós temos aqui alguns líderes: João de Deus do Nascimento, Manuel Faustino, né? Alfaiates negros. Nós temos aqui Luiz Gonzaga, das Virgens e outros mais, né? Na maioria eram pobres. Nós temos aqui participação de soldados, certo?
ampla participação popular. Gente, quando você vê assim uma revolta de caráter popular, é uma revolta onde tem uma participação ativa do pobre, tá? E aqui nós temos uma repressão intensa de Portugal. Então, tanto a Inconfidência Mineira como a Conjuração Baiana, ela vai ser um movimento onde eles vão tentar derrubar o governo que estava instalado aqui no Brasil, o governo português. Só que antes de eles iniciarem esse movimento, vai ser descoberto por força do governo e vai existir uma repressão muito forte por parte de Portugal, tá? Então muitos líderes vão ser mortos, outros presos, outros enviados para outros países, tá? E aí, gente, nós temos aqui eu adoro esse quadro porque ele é bem didático e existe uma forma de você entender bem essas duas revoltas, tá? Então, vocês têm que entender aqui a diferença da conjura mineira para a baiana. Então, vamos lá. Quando a mineira foi em 1789, a baiana em 1798, o objetivo fundamental da mineira é a independência nacional, a baiana a independência nacional. A influência externa na mineira nós temos a independência dos Estados Unidos, na baiana nós temos a Revolução Francesa. A influência ideológica, ambas o iluminismo, né, teve uma influência muito forte. Causa local, nós temos aqui na mineira a crise da mineração e na Bahia nós temos a crise de abastecimento, ou seja, os produtos estavam ficando escassos e os preços elevados, tá bom? Na mineira nós temos aqui uma liderança, a elite liderando. Na conjura baiana nós vamos ter aqui camadas médias populares. Nós vamos ter as propostas sociais na mineira umas propostas mais moderadas, ou seja, ele não queria muitas transformações como a escravidão, não é colocado em discussão. Já na baiana nós vamos ter uma discussão mais profunda, né? Mais radical, porque além da independência, da proclamação da república, eles defendiam o fim da escravidão, certo, gente? Então aqui é um quadro bem didático que vocês vão entender as semelhanças e as diferenças com relação a essas duas revoltas, beleza? Outra revolta, gente, de caráter separatista, gente, vamos ter cuidado. Então nós estudamos duas revoltas separatistas, de caráter separatista, que queria separar Portugal, a dominação portuguesa, né? Queria que o Brasil se tornasse independente. Nós temos a Inconfidência Mineira e a Conjuração Baiana. A terceira revolta de caráter separatista ou emancipacionista, nós temos a Revolução Pernambucana de 1817, que vai acontecer já mais adiante. E as principais causas nós temos aí, né? Os altos impostos cobrados pela coroa portuguesa, né? Os privilégios que o Rio de Janeiro tinha nesse período, porque aqui a capital aqui não era mais Salvador, a capital já era o Rio de Janeiro. Então, esses privilégios eles eram muito evidentes no Rio de Janeiro com relação a outros estados, e os pernambucanos não vão gostar desses privilégios. Uns privilégios aos comerciantes que viviam em Pernambuco, lucrando, né, aqui em Pernambuco. Os rebeldes chegam a tomar o poder por 2 meses. Gente, aqui é uma diferença bem grande com relação às duas primeiras. Nas duas primeiras, eles tramaram, organizaram, mas não aconteceram. Aqui não, eles já pegaram em armas e tomaram o poder mesmo na base da força aqui no Pernambuco, tá bom? Então, qual era a bandeira de luta deles? Era a proclamação da República. Eles queriam que fosse proclamada a República em Pernambuco, né? Liberdade de expressão, eles queriam. Liberdade religiosa. É só lembrar, gente, no período colonial, a religião oficial era católica. Existiam outras denominações religiosas, mas de forma escondida. Tá? Você tinha que cultuar em casa escondido, porque a religião oficial era católica. Então eles queriam essa liberdade,
cada um escolher sua religião. Outra, abolição de impostos sobre gêneros básicos, ou seja, acabar com os impostos sobre produtos fundamentais na alimentação. Nós vamos ter uma adesão aqui de outros estados, Alagoas, Paraíba, Rio Grande do Norte. Eles não vão discutir a questão da escravidão, permanência da escravidão. Eles não, por exemplo, eles não vão dizer assim que eram contra, eles vão ser, de certa maneira, a favor que existisse essa continuidade da escravidão. E nós vamos ter uma repressão impiedosa por parte do Rio de Janeiro. Então, todas essas revoltas aqui, gente, elas foram muito... O governo agiu de forma bem repressiva com relação a esses movimentos, tá? Muitos líderes foram presos, outros mortos, outros enviados para outros países, tá bom? Então, gente, aqui a gente ficou por aqui com relação às 3 primeiras revoltas, as 3 principais revoltas separatistas, tá? A quarta, gente, aqui as revoltas de negros, certo? As principais causas, gente, dessas revoltas era a escravidão, os maus tratos, as humilhações, né? Então aqui, gente, geralmente, alguns livros didáticos no passado tratavam o negro como passivo, como um negro que aceitou a escravidão. O que a gente sabe que é um equívoco muito grande. Hoje já tem os livros mais abertos com relação a essa questão. Então, gente, o negro, ele não aceitou ser escravo de forma alguma. E um dos exemplos que a gente poderia dar para isso é que existiam várias formas de resistência. Por exemplo, fugas. Eles fugiam dos seus donos. Existia suicídios. Eles se suicidavam para não ser escravo. Existia abortos. Muitas escravas abortavam seus filhos para que aquele filho não... porque existia aqui, gente, a escravidão aqui era de nascimento. Por exemplo, se um escravo tivesse um filho, aquele filho de nascimento ele já se tornava escravo. Então, existia um aborto recorrente das escravas, tá? Nós vamos ter aqui como forma de resistência o assassinato de senhores, dos feitores. Nós vamos ter sabotagem de máquinas, queima de plantação, né? Além de queimar, eles estouravam as plantações de outras formas. Então, gente, acontece aqui várias formas de resistência, né? E uma das formas de resistência mais comum era as fugas dessas fazendas e eles irem para aldeamentos chamados de quilombos, né? Então, os quilombos é uma forma de aldeamento em lugares bem difícil acesso, justamente para dificultar que o capitão do mato e os capatazes do senhor da fazenda procurassem esses escravos, né? Então, gente, era recorrente os escravos fugir das fazendas do senhor e se abrigar nesses quilombos, tá bom? E um desses quilombos mais famosos é Quilombo de Palmares, em Alagoas, tá? Que foi a maior e mais duradouro dos quilombos aqui do Brasil, né? O seu último líder foi Zumbi, que é uma bandeira da resistência negra, né? Um símbolo da resistência negra. Hoje nós temos aí o dia 20 de novembro, em alguns estados do Brasil é feriado, outros não são. O fato é que a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, o dia 20 de novembro é o Dia da Consciência Negra, né? E esse Dia da Consciência Negra, o dia 20 de novembro, ele simboliza a morte de Zumbi de Palmares. Certo, gente? Então, Palmares, para finalizar, chegou a abrigar 20 mil pessoas aproximadamente, né? Estudos indicam que
possa ter havido mais pessoas, foi destruído pelo bandeirante Domingos Jorge Velho, né, com sua tropa, certo? Então, gente, o dia 20 de novembro é um dia simbólico, que eu tenho uma opinião formada com relação a esse dia, que se a gente for analisar muitos feriados que existem no Brasil, o dia 20 de novembro era um dia para ser feriado no Brasil, tá? É uma opinião própria minha. E eu digo isso porque se a gente for analisar muitos feriados no Brasil, o dia 20 de novembro ele é muito mais simbólico, né? Mas infelizmente não é um feriado, não é um feriado nacional, embora algumas constituições estaduais sejam feriados, certo? Gente, então aqui eu fico por aqui. Eu espero que vocês tenham compreendido essa explicação. Vocês assistam, vocês colocam um ok aí se assistiu, ok ou assistiu. Quem não for inscrito no canal aí, se inscreva, porque quando eu coloco um vídeo, uma videoaula, quando vocês é assinante, vocês já conseguem já ver que foi colocado um novo vídeo. Então, um abraço, gente. E qualquer dúvida, essa aula ela vai ajudar muito vocês nas atividades que foram enviadas para vocês, tá? Abraço e até a próxima.